Como calcular a adição de uma receita com dioptria negativa? Como conseguir interpretar essa adição se o meu sinal ele é negativo? Tudo isso para você agora nesse vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, já trabalho nesse ramo óptico há mais de 20 anos, sou especialista em ótica em vendas dentro desse nosso ramo óptico. E o intuito aqui com esses vídeos é poder trazer bastante informação para poder te ajudar no dia a dia e que você consiga ter ainda mais sucesso no seu trabalho. E se você está começando dentro desse ramo óptico, é começar a entender de verdade como tudo funciona, mas de uma maneira certa, não com achismo por aí como eu vejo no dia a dia. E essa questão de cálculo de adição é realmente o que acaba deixando muitas dúvidas e muita insegurança para quem está começando nesse ramo óptico. Então, se esse assunto é relevante para você, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreva no canal para estar recebendo os novos vídeos. E sempre que eu estiver trazendo conteúdo novo, você vai ser informado para poder assistir e, consequentemente, melhorar então seu conhecimento em relação ao ramo óptico. Essa parte de cálculo de adição é a parte 2, então, de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre cálculo de adição. Então, se você não viu o primeiro vídeo ainda sobre cálculo de adição, eu estou deixando no card aqui acima e também no link aqui na descrição para que você possa voltar lá assim que acabar essa aula, não sai daqui para ir lá, senão você vai se confundir. Então, assiste essa aula e depois volta lá e assiste a primeira aula, então, sobre cálculo de adição da parte positiva. Então, como eu falei na aula passada, nós vamos fazer o cálculo de adição, mas separando os sinais para que nós não tenhamos dúvidas do dia a dia e misturar. Uma das dificuldades, eu entendo perfeitamente, é colocar tudo junto. Uma hora é positivo, uma hora é negativo. Isso dificulta muito para quando a gente está aprendendo. E muitas vezes, mesmo que eu tenha experiência, isso me dá um certo nó na nossa mente e a gente não sabe mais se vai para frente, se vai para trás, como é que faz isso, né? Então, a minha estratégia aqui é separar essas aulas por sinais das nossas receitas, consequentemente, para te facilitar o aprendizado. Então, a aula 1 está na descrição e agora nós vamos para a aula 2, onde nós vamos falar das dioptrias negativas. Aqui é onde começa a dificultar um pouquinho nossos cálculos de adição. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade na matemática, que eu sei que realmente é um pouquinho mais confuso tudo isso, você pode ter uma calculadora, nada disso impede, não tem problema. Ah, vou ter que usar a calculadora, Fritzen. Sim, é melhor você usar a calculadora para chegar nesses resultados do que, obviamente, fazer os cálculos incorretos e, consequentemente, mandar o seu laboratório fazer a lente incorreta. Isso realmente gera muitos desconfortos aí para o seu cliente e não é o que nós queremos, não é verdade? Então, vamos fazer agora, então, os exemplos da dioptria negativa, o cálculo de adição das dioptrias negativas. Então, conforme nós já havíamos falado na aula anterior, nós separamos as dioptrias negativas e eu fiz um esboço aqui, claro, de uma lente para que facilite o nosso entendimento, o nosso raciocínio dentro disso tudo. Então, aqui eu tenho dioptria de longe, tenho a dioptria de perto e tenho a minha adição que eu não sei, que eu quero descobrir. Aí uma dúvida que já se surge por aqui, né? Poxa, dioptria de perto negativa, Fritz, o perto não é positivo? Depende de quanto que a gente começa na dioptria de longe. A minha adição sempre vai ser positiva, porque a adição ela tem a ver com a perda de acomodação do cristalino. Quando a gente foca para perto, o nosso olho ele faz uma potência, é como se fosse uma lupa para que eu consiga então ler. Quando nós chegamos na fase da presbiopia, entre 40 e 45 anos, não é uma regra, mas sim uma grande média, que é onde acontece isso hoje, o nosso cristalino ele perde essa acomodação e, consequentemente, nós precisamos colocar uma lente multifocal para nos ajudar a partir de agora. Então, o médico ele prescreve essa receita para que nós possamos conseguir voltar a enxergar bem, fazer o foco tão desejado de perto. Então, se a minha dioptria anterior ao uso do multifocal for uma miopia, muito possivelmente o meu perto ele também vai ser negativo. Só que, se você perceber nessa primeira receita, a minha dioptria de longe é -3 e a minha dioptria de perto ela é -1, mas ela ainda continua sendo negativo, só que o -1 ele é maior do que o -3, porque ele está mais próximo do zero. Então, eu tive um ganho aqui porque a minha dioptria é mais forte do que o -3. Não em números, o 3 é maior do que 1. Sim, eu sei. Só que o -3 ele está mais negativo do que o -1. Então o -1 ele é mais forte. É aquela potência do teu cristalino que está faltando aqui. Então ainda tem um pouquinho aqui, mas está faltando. Então nós vamos fazer esse cálculo para poder descobrir essa adição. Então nesse momento é o que surge mais dúvida. Poxa, mas é positivo, é negativo? É aqui que o consultor óptico ele fica com dúvidas. E esse detalhe eu acabo entrando muito bem numa aula
específica dentro do treinamento consultorótico Pro. Então, se você é aluno, talvez já tenha visto, mas se você não é aluno, o que é importante você entender aqui? Que se eu parto de uma miopia, se o meu grau ele surge de uma miopia para o meu perto, ele pode ser ainda uma miopia. Eu tive um ganho aqui, mas ele ainda se torna miopia porque a minha dioptria inicial ela era muito forte. Isso aqui pode acontecer. Então, é interessante que você, se ficou com dúvida, volta daqui a pouquinho, assiste de novo isso, porque isso aqui realmente gera muita dúvida. A tua adição, ela é positiva, mas não necessariamente vai ser o teu grau de perto positivo também. Vai depender de quanto que a gente parte aqui no nosso grau de longe, na nossa dioptria de longe. Fechado? Então, se você não chegou na aula ainda dentro do curso, vai chegar, fique tranquilo, você vai ver isso muito adentro. E se você não é aluno, volta aqui, se ficou com dúvida, assiste isso novamente, tire as suas dúvidas aqui, claro, obviamente, e até se ficar com alguma dúvida extra, pode me escrever aqui no comentário que eu respondo todas as dúvidas possíveis, tá certo? Então, vamos exercitar aqui para ver como é que funciona tudo isso? Então, relembrando, a minha adição, ela é sempre positiva, que eu vou ganhar, eu vou adicionar. Então, isso tem que ser positivo. Então, eu parto aqui de menos 3 e eu chego aqui com menos 1. Então, se eu saio de menos 3 e chego com menos 1, quanto que eu ganhei nesse meio do caminho? Então, imagina o seguinte, vamos, de repente, fazer uma matemática que eu sempre uso nos exemplos, inclusive dentro da aula do Consultorótico Pro. Se eu estou devendo R$3 e eu pago parte dessa dívida e fico com 1, quanto que eu paguei? Quanto que eu tinha para pagar parte dessa dívida? Eu tinha 2. Então, aqui a minha adição é 2. Então, se a gente fazer a conta, menos 3 com mais 2, menos 1. Ah, Fritz, mas esses cálculos é difícil. Reforço novamente. Se você tem um pouco de dificuldade com a matemática, não tem problema nenhum. É interessante que você exercite mentalmente para que você vá ficando cada vez mais afiada com isso. Mas se tem dúvida, usa a calculadora. Não vai me fazer errado e pedir isso para o laboratório que isso é ruim. Então, utilize a calculadora se você tem um pouco de dificuldade com essa matemática. Então, relembrando, menos 3 mais 2, menos 1. A adição é a diferença entre esses valores. Sempre vai ser assim. A adição é a diferença entre esses valores. Então, na minha receita aqui fica a adição 2. É isso aqui. Tranquilo, não é verdade? Então, entendendo assim, fica um pouco mais fácil para que você compreenda. Vamos ver o segundo exemplo, então. Menos 1,75 na parte de longe e menos 0,50 aqui para o meu perto. Então, vamos fazer aqui do ladinho agora? Menos 1,75. A minha adição nós vamos descobrir. E eu quero saber, então, o meu perto, que é 50. Então, se você já tem uma calculadora em mãos ali, você já deve ter o resultado já pronto, né? Então, menos 1,75 e agora eu tenho 0,50. Quanto que eu ganhei nesse caminho? E 25. Então, trazendo novamente aqui para o exemplo do dinheiro, caso você tenha alguma dificuldade. Eu estou devendo 1,75, eu tenho 1,25 para pagar, eu ainda vou ficar devendo 0,50. Então, se você fizer aí na sua calculadora, você vai ver que vai dar esse resultado. Então, menos 1,75 com mais 1,25, menos 0,50. Então, eu ganhei nesse caminho uma dioptria 0,25, que me resultou numa dioptria de perto de menos 0,50. Então, na nossa receita aqui seria 1,25 de adição. Vamos para o nosso terceiro exemplo? Longe, menos 6. O perto, menos 3. A minha adição aqui, que é o meu positivo, quanto que eu vou ganhar? Então, se eu tenho menos 6 e agora eu tenho menos 3, quanto que eu ganhei nesse caminho? Mais 3. Então, a minha adição nesse exemplo aqui seria 3. Quando são números inteiros, assim, é um pouco mais fácil de a gente calcular, né? Mas por isso que eu falei, é interessante que você vá praticando para sua mente também ficar rápida nesses gatilhos, para que você exercite e só coloque o olho na receita do seu cliente, você já saiba fazer esses cálculos caso seja necessário tudo isso, né? Então, se eu tenho menos 6 e eu tenho aqui mais 3, eu fico com menos 3. Lembrando novamente, ou trazendo novamente para o dinheiro, né, que talvez fique mais fácil para que você entenda. Menos 6 com mais 3, se eu estou devendo R$6, eu tenho 3 para pagar, eu vou ficar devendo 3 ainda. Ou eu estava devendo 6, agora eu estou devendo 3, quanto que eu paguei? Eu paguei
3. Então eu tinha 3 positivo para poder pagar isso. Essa parte aqui eu sei que ela confunde bastante, que é o caso do negativo. Por isso que eu até trouxe só negativos agora, para a gente poder fazer alguns exercícios aqui separados dos demais, para que facilite, então, o nosso entendimento disso tudo. Então, para você que ficou até aqui, eu vou trazer agora aquele segredo nosso aqui do finalzinho da nossa aula, né? Então, vamos lá. Sinais iguais, o que a gente faz? Nós diminuímos. Então, se eu tenho aqui 3 e 1, são sinais iguais. 3 menos 1 não fica 2? Isso mesmo. Então, volta a funcionar aquela regra que nós falamos na primeira aula. Então, sinais iguais nós diminuímos para poder achar a adição. Vamos ver o segundo exemplo? Menos 1,75 e menos 0,50 são sinais iguais, então eu diminuo. Então, 1,75 menos 0,50 fica 1,25. Isso mesmo. Vamos para o terceiro? 6 e 3 não são sinais iguais aqui, como você pode observar? Então, 6 menos 3 fica 3, adição de 3. Então, reforçando mais uma vez a regra, sinais iguais nós diminuímos os valores entre eles e eu consigo então achar a minha adição, como você pode conferir em todos os exemplos que nós fizemos aqui. Então, super incrível, uma dica que vai facilitar bastante o teu raciocínio rápido do dia a dia. Mas eu não quero que você só decore a regra, eu quero que você decore essa sequência aqui, porque se você entende esse canal progressivo, a adição, as curvas que vão ser feitas, isso aqui te abre muitas fronteiras e vai te facilitar muito no entendimento da ótica e no dia a dia juntamente com o seu cliente. Isso aqui, obviamente, é só um pilar que está dentro do treinamento Consultor Óptico Pro. E se você é aluno, você já deve ter visto que isso aqui é só uma ponta daquilo que a gente fala. E se você ainda não é aluno e quiser conhecer, eu estou deixando o link aqui abaixo, porque realmente isso aqui faz muita diferença. Entender isso aqui na prática e facilita muito aí com o seu cliente, com certeza absoluta. Então, essa foi a parte 2 de uma série de vídeos que estou trazendo aqui sobre cálculo de adição. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque você vai ser notificado da parte 3 assim que eu postá-la. E volta, se você não viu ainda, volta lá e assiste a aula 1, porque também é super importante, porque é uma sequência. E se você está me vendo pela primeira vez e achou interessante essa regra, escreve para mim aqui no comentário se você já conhecia ela, se isso já fazia parte da sua rotina, ou se foi a primeira vez que você escutou sobre ela. Então, muito obrigado por ficar até aqui, te espero no próximo vídeo.